E aí, moçada, você já ouviu falar, você sabe o que é hair metal? Não? Sim? Talvez? Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada! É o seu Peso no Dia, chegando com mais um assunto legal a respeito de rock and roll para falarmos aqui hoje. Antes de iniciarmos, como sempre faço, peço para você que ainda não se inscreveu, que o faça, que dê o seu like. Então se inscreva no canal, dê o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui a fazer o canal crescer. E aí você inscrito também não vai perder, né, as filmagens que nós faremos a partir do dia 17 de dezembro, lá da Europa, que nós vamos ver lá o berço do rock clássico. Vamos mandar algumas coisas bem legais de lá para cá. Mas por falar em berço, por falar em origem e tudo mais, hoje nós vamos falar do hair metal, um dos movimentos mais importantes também dentro da música pesada, que isso aí, né, muito ficou famoso nos Estados Unidos, principalmente ali na região da Califórnia, a partir dos anos 80, mas nós vamos ver que é uma herança mais antiga, começou antes disso, começou também mais uma coisa que veio lá da Inglaterra para os Estados Unidos, aquele ping-pong, né, entre Estados Unidos e Inglaterra, lembra? A bolinha pingando, tem um vídeo que fala disso aqui no canal, vai lá que é bem legal. Então as coisas que começam nos Estados Unidos e vão para a Inglaterra, começam na Inglaterra, vão para os Estados Unidos. O hair metal também teve a sua origem na Inglaterra, embora não fosse chamado hair metal, porque hair metal, na verdade, é um termo depreciativo para o glam metal. No começo, era assim chamado esse movimento, eram assim chamadas as bandas que tinham aquele visual colorido, aquele visual até meio exagerado, aquele visual que carregava até uma certa androginia nos trejeitos e no vestuário, às vezes nos trejeitos e no vestuário, às vezes nos trejeitos ou no vestuário, tá? Mas assim, o vestuário era sempre muito carregado, muito colorido e tudo mais, e às vezes não tinha androginia também, tá? Não era assim uma regra. E muita lantejoula, muita coisa brilhante, os cabelos esvoaçantes. Mas aí quando a coisa explodiu na Califórnia, né, e aí sempre vem os detratores, aí começaram a chamar isso aí de hair metal, porque parecia alguns, os que não gostavam, né, os detratores falavam que os músicos se preocupavam muito mais em arrumar o cabelo do que em tocar. Alguns chamavam também de spray metal, aquela coisa lá, heavy laque e aquelas coisas todas lá, mas vocês sabem. Bom, a coisa começou então, primeiramente, lá na Inglaterra, com alguns ícones do rock and roll, né? Os primeiros lá a darem esse pontapé inicial no glam foram o Mick Jagger, do Rolling Stones, não a banda em si, mas o Mick Jagger, né? Com os seus trejeitos, com o seu visual, aquela coisa toda lá. O David Bowie também teve uma participação muito grande nisso, a partir do final dos anos 80. E já nos anos 70, o The Sweet, uma banda assim, um dos principais ícones da história, né, do glam metal, muito cultivada, muito cultuada pelas bandas oitentistas da Califórnia. E o Queen também, principalmente com a figura do Freddie Mercury, né, que também era uma diva no palco, com aquelas roupas sempre muito exageradas e tudo mais. Essas aí foram as bandas inglesas que deram... Aí o T-Rex também, com o Mark Bolan, né, também a partir do final dos anos 60, teve também uma participação muito forte na criação do glam metal na Inglaterra. E nos Estados Unidos, né, já no começo dos anos 70 também, bandas como New York Dolls, o Alice Cooper e o Kiss tiveram assim uma importância, uma influência muito grande nas bandas que vieram depois. Ainda ao longo dos anos 70, nos Estados Unidos ainda tivemos uma participação nesse sentido aí do Aerosmith e também participações fortes do Twisted Sister e do Van Halen. Mas aí chegaram os anos 80 e na Califórnia, principalmente na região de Sunset Street, nos clubes ali, né, os clubes ali, as casas de show da região de Sunset Street de Los Angeles, surgiram muitas bandas coloridas ali e o negócio degringolou até e proliferou com muita força durante todos os anos 80.
Curiosamente, uma das primeiras bandas também a surgir ali nos Estados Unidos não era uma banda dos Estados Unidos, mas sim uma banda que foi para lá em busca de explodir e conseguiu. Uma banda glam que foi da Finlândia para os Estados Unidos, uma banda chamada Hanoi Rocks, que influenciou muitos grupos ali também. E os grupos surgidos na Califórnia, né? Porque essas que eu falei também aí dos Estados Unidos, né? O New York Dolls, obviamente, de New York, o Kiss também de New York, o Twisted Sister de New York, o Aerosmith de Boston e o Alice Cooper de Detroit. Só o Van Halen era da Califórnia. Mas ali na Califórnia surgiram muitas bandas aí nos anos 80 no estilo aí do glam metal, né? Então, o Motley Crue, o Rat, o Rogue Cut, o Night Ranger, o Leather Wolf, muitas bandas ali surgiram, né? Black and Blue e várias outras ali nesse estilo que se desenvolveram bastante e cresceram muito durante os anos 80, né? Quiet Riot, muitas bandas ali com aquele visual, então, como eu já falei para vocês, bastante escrachado, bastante colorido. E como que era o som? O som também não era só visual, não. O som calcado num hard rock, bastante irreverente, né? Às vezes até com algumas passagens de heavy tradicional, principalmente se você for considerar lá o início do Motley Crue, quando eles tinham um quezinho ali de meio que de Judas Priest, alguns riffs, mas depois partiram mais para irreverência também. E aí, muitas bandas, principalmente o Manowar, começou a avacalhar muito com essa coisa aí, a chicalhar bastante, falando que isso aí era falso, então, o false metal, né? E aí começou a história do hair metal também, mas o público não deu a menor bola para isso, né? E essas bandas tiveram muito público, venderam muito, venderam milhões de discos, fizeram um sucesso enorme ali, não só bandas dos Estados Unidos, também teve uma outra banda escandinava, nessa época aí, que explodiu no mundo todo, com o visual glam, que foi o Europe, da Suécia, né? E em todos os lugares começaram a aparecer bandas nesse sentido aí, né? E aí, Autograph, né? E várias outras, venderam discos assim, adoidado, tiveram muito sucesso, cresceram muito e atingiram o estrelato, muito assim, mega platinadas, né? Poison e por aí vai, nessa época aí. Mas já no final da década de 80, aí a coisa começou a cair um pouco, né? O Guns N' Roses já apareceu com um visual já um pouco mais assim agressivo, com um som um pouco mais agressivo, mudando um pouco esse negócio aí. E sabe como é que tudo que é muito massificado acaba ficando meio desgastado, né? Veio o grunge também, né? As bandas do rock alternativo, que chamaram a atenção também para o já exaurido, né, frente ao já exaurido glam metal, e as bandas caíram um pouco de produção nos anos 90, mas não deixaram de existir, né? Algumas acabaram, é verdade, mas muitas delas acabaram, voltaram, ainda estão por aí, novas surgiram também, como o Steel Panther, o Crash Diet e algumas outras aí, e o movimento continua até hoje, né, com muita purpurina, muito laque, muitas lantejoulas e muito rock and roll, que é o que interessa, porque apesar de toda a frescura, vamos dizer assim, né, do visual dessas bandas, muitas delas tinham muita sonzeira e coisa muito legal pra gente ouvir, sim. Então, o hair metal, né, as bandas, particularmente, eu adoro as bandas de hair metal, sabe? Eu acho que elas são assim, trouxeram um frescor, sem trocadilho também, sem malícia, sem maldade nisso, mas trouxeram um frescor para música pesada, com aquela irreverência, um som bem gostoso de ouvir, bem divertido, bem legal, e acho que vale uma conferida. Quem é, né, mais uma vez vou usar aquele jargão de sempre, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando, quem não conhece vai lá, corre atrás e dá uma olhada. E a influência foi tão grande, a força foi tão grande dessas bandas, que até algumas mais sisudas da década anterior, né, da década de 70, tiveram lá seus momentos meio hair também nos Estados Unidos dos anos 80. E até alguns bem surpreendentes, por exemplo, o próprio Ozzy Osbourne, né, que se cercou de músicos estadunidenses, teve lá os seus visuaizinhos meio hair nessa época aí. O próprio Judas Priest, né, com o lançamento do disco Turbo, também teve lá uma certa quedinha. E o Whitesnake, né, quando finalmente conseguiu adentrar o mercado norte-americano,
também teve os seus cabelinhos bem cuidados ali, bem crespados também, ali nos permanentes oitentistas, ali que davam fios de cabelo para todo lado. Então, moçada, um movimento bem legal, com bandas bem legais, com uma sonzeira bem legal. Não deixe de conferir aí, ó, o Stryper. O Stryper é uma banda cristã de hair metal também. Então, olha, o Stryper, o Poison, o Autograph, o Letter Wolf, o Night Ranger, o Motley Crue, o Rat, o Rogue Cut, o Hanoi Rocks, o Europe, etc, etc, etc. São muitas bandas, tudo muito legal e que engrandece muito o rock and roll que nós gostamos tanto. Ok? Então, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!